Legal. Mas agora, entrando no processo seletivo de Harvard, vocês comentaram muito por alto, olha, tinha que ter um currículo, eles avaliavam isso, mas tinha prazo para mandar redação, para mandar projeto, então eu queria saber um pouco mais de quais são as etapas. Tá. É um processo com muitas etapas. Aqui no Brasil, inclusive ontem, vários amigos meus estavam postando que saiu o resultado do vestibular da UNB. Aí tava tendo uma festa lá em Brasília. Então aqui é só pelo vestibular, né? Sim. Ou pelo Enem, colocar a nota do SISU e etc. Posso pegar um parênteses nisso? Claro. Então, aqui você pode ser vagabundo o colégio inteiro, chegar depois, pegar 6 meses, estudar muito, foi o que eu fiz para ser aprovado. E pode dar certo, entendeu? Você vai ver que você foi um desperdício no tempo restante, mas esse é o ponto. Como você tem uma prova, a tua trajetória, ela não conta tanto, né? Você pode ser muito bom na trajetória e mal na prova, enquanto o cara vai muito mal na trajetória, mas ele estuda muito porque vê a água batendo no nariz e na prova ele acaba passando, né? Então é um sistema realmente diferente. Não, é muito diferente. Eles realmente querem avaliar você como um todo, assim. Tanto que tem gente que, às vezes, porque lá também tem um vestibular, que é chamado de SAT. E aí a gente também estuda pro vestibular de lá, precisa ter uma nota alta. Mas Então tem vocês gente fizeram também o SAT? a gente fez o SAT Eu também. já achando que eu poderia ter sido notável, olha só. Que só Tem prova, não é? Não, mas ele não é aí- eliminatório. Não é eliminatório. Eles só consideram, assim. Aí também tem o teste de proficiência em inglês. E além disso, aí você manda uma lista com as atividades que você fez durante o ensino médio, as premiações, as redações, carta de recomendação de professor ou de pessoas que você trabalhou junto. E é tudo por uma plataforma online, que se Isso. chama Common App, o nome da plataforma. A gente envia tudo por lá. Daí a gente copia e cola os textos que a gente escreveu, coloca lá nossas atividades, coloca o e-mail dos nossos professores, eles entram em contato com nossos professores para pedir a opinião deles sobre a gente, né? Então é assim que funciona. Faz muito sentido agora pessoas que estão num sistema militar, né, serem mais aprovadas, porque a gente, num sistema militar, é avaliado de mais formas, né? Exatamente. Comportamental, principalmente, às vezes até no esporte. Num sistema que é civil... Nem todo colégio tem ranking. Então. Não tem ranking, não tem... Por exemplo, eu não lembro no meu colégio civil, a gente não tinha nada ranqueado em relação a esporte, né? No colégio militar, Mas e a nota era? tinha lá educação física. Não, digo, você sabia quem era o primeiro da sua turma? O Sabia. segundo, o terceiro? Talvez soubesse, porque eu fazia, tipo, naquele sistema de poliedro, blá, blá, e aí tinha isso. Isso é diferente. Aí faz diferença, mas em relação ao esporte, não tinha. Enquanto no colégio militar, você passa por todos os esportes para começar, né? Então, eu acho que, por isso que é mais fácil ter essa aprovação nessas escolas lá de fora, né? E vocês falaram de uma redação. Como é que era essa redação? Cada universidade pede algumas redações específicas. Então, por exemplo, Harvard tinha uma que era assim... fala sobre como você contribuiria para a comunidade, para a diversidade da universidade. Aí tinha outra que falava sobre... fale sobre 3 coisas que o seu colega de quarto gostaria de saber sobre você. E aí também tem uma redação que você envia para todas, chamada de Personal Statement, que é a sua história de vida. Você escolhe um tema e mais ou menos tenta contar um pouco da sua história, o que te levou a perseguir o que você quer. Mas assim, todos os textos que a gente escreve é extremamente criativo. Sim. A gente tem que contar uma história, trazer um evento na nossa vida, algo que aconteceu. O meu personal statement, por exemplo, foi sobre a minha avó tem uma agroindústria, ela faz queijo e ela vende. E daí a história é eu narrando o meu dia vendendo queijo com a minha avó e o que eu aprendi com isso. Então, tipo, é uma coisa que tu pensa, nada a ver, né? Vender queijo, isso tem a ver com Harvard. Só que é sobre os pequenos aprendizados, os pequenos valores que a gente aprende no dia a dia, assim. Então, a gente conta a nossa história de uma forma bem criativa. A minha forma de contar, por exemplo, foi bem criativa, eu diria. E a gente conta realmente os valores que a gente aprendeu. Então, Isso. não é que nem o Enem, que a gente tem um tema lá sobre Fechado. cinema no Brasil, os idosos do Brasil. Não é assim, sabe? É algo bem sobre nós, sobre como o que a gente aprendeu. O que eu aprendi no Interact, o que a Ana Bio aprendeu na pesquisa dela. Então, é sobre realmente o nós e como que a gente vai contribuir pro mundo, pra faculdade, através disso. E aí é uma redação grande ou tem isso de tamanho de redação e tudo? É por palavra, sabe? Não é que nem aqui que é linhas. Então, geralmente, o personal statement é o maior, até 600 palavras. 600? E 600. Quantas Uma folhas página é? e meia, mais ou Uma menos. página e meia? Uma Isso. página e meia. Ah, Mas é não é longo, assim. Acho que é umas 2 do Enem, eu diria. Porque a gente faz digitado, né? Então, uma página e meia é digitado. digitada. Mas mesmo Ah, assim, numa página e meia que você escreve, demora o ano inteiro pra conseguir escrever. A sua foi sobre o quê? A minha foi sobre minha experiência em relação à saúde mental. Então, em casa, na escola, e aí como eu consegui resolver isso na minha comunidade e tudo mais.
Mas é bem criativo mesmo. Tipo, acho que uma das que eu lembro que eu escrevi, que eu achei mais, assim, curiosa, foi pra University of Pennsylvania, que é nos Estados Unidos também, uma das mais renomadas. E era pra escrever uma thank you letter. Então, uma carta de agradecimento. A gente tinha que escrever pra alguém e agradecer essa pessoa. Era algo super pessoal, sabe? Eu agradecer alguém. Eu agradeci a minha mentora do Interact, que é esse clube de voluntariado que eu faço parte. Mas é, tipo, algo super pessoal. E eles querem ver a forma como tu lida com as pessoas, a forma como tu lida com o mundo, o que tu aprendeu. É super legal, assim. Eu gosto, acho que é um processo, uma das partes mais legais do processo. Teve uma muito legal que eu escrevi também, que foi pra Brown, que é uma Ivy League também nos Estados Unidos. A Ivy League tem quantas universidades, só pra entender? É 8. 8. São 8? Isso. Uhum. E aí, essa era assim, fale sobre algo que te traz alegria. E aí foi a redação que eu escrevi mais rápida de todas, porque eu faço triatlon, meu pai também faz triatlon. Meu Deus, ela é E inteligente. E faz triatlo. E A aí, gente precisa sair daqui. Não, tô imaginando um cara de 17 ouvindo isso aqui, não fazer nada em casa, entendeu? Não foi aprovado em nada. mas ano passado eu fui fazer minha primeira prova de triatlon. E eu não tava tendo tempo pra treinar muito, assim. Eu ia em alguns treinos nos sábados, mas assim, no segundo semestre... Primeira prova da É. Iron Man. Não treinou muito pro terceiro. E aí, eu caí na prova de bicicleta. De bicicleta. Nossa. E aí a minha ideia É difícil, era primeiro né? escrever a redação sobre Você caiu em alta eu... velocidade? Ou já Foi. tava... Já era. Se foi alta machucou? velocidade. Não, por incrível que pareça, podia ter sido muito pior, assim. Eu machuquei o cotovelo e aí Sorte no azar. Que bom. Poderia ter sido muito pior, porque foi numa descida, e a descida tinha uma super curva, assim. E aí, na hora que eu fui fazer a curva, minha bicicleta derrapou e eu caí com tudo, mas eu ainda consegui terminar a prova, então... Olha só. Superação. E aí você escreveu sobre isso? Então, aí eu ia escrever primeiro sobre o triatlon em si, então, sobre como eu encontrava alegria naquilo. E aí, depois, quando eu tava escrevendo, acho que isso deve ter E acontecido você com encontra você. mesmo alegria naquilo? Porque é muito sofrido. Tá louco. E aí, eu escrevi, na verdade, sobre encontrar alegria quando nas coisas que a gente tenta errado. fazer de novo e dá errado e depois dá certo, assim, no final. E aí foi uma redação super criativa, que eu começava falando sobre eu nadando na água e tudo mais. Então é isso. Essa pergunta tinha 3 palavras na redação, mas a gente transforma em algo muito mais profundo. Eu acho que isso que é o quê do application, assim, sabe? Do processo de aplicação. É você tentar mostrar realmente os seus valores, mesmo respondendo a respostas de 3, 4 palavras. Legal. Você Vocês... pratica esporte também? Eu era atleta de atletismo, mas assim, acabei tendo que largar, que é uma das coisas que eu mais me arrependo, sabe? Porque foi quando eu não conhecia tanto o processo, eu jurei que eu tinha que largar tudo que eu amava pra focar 100%, e acho que foi uma escolha super errada, assim. Daí eu acabei largando, mas hoje em dia eu corro, assim, mas nada demais, não sou atleta mais. E aí, pra entender o foco de vocês também estudaram pro Enem, eu ia vestibulares perguntar aqui do isso. Brasil, ou não? Vocês decidiram que queriam aquilo e focaram só naquilo, porque é um processo seletivo muito diferente, né? Então, o processo de aplicação é muito incerto. Então, assim, a taxa de aceitação das universidades é 4%, mas para aluno internacional e brasileiro é menos de 1%. Então, no meu caso, apesar de contra alguns conselhos de pessoas que falaram para eu não estudar para o Brasil também, eu continuei estudando para o Brasil. Então, eu fiz cursinho também ano passado, acho que é por isso que foi tão corrido. E aí, era difícil de conciliar, porque as provas são muito diferentes, são processos opostos, assim, mas eu acabei também estudando para cá. Acho que a Mari fez um pouco diferente, né? Eu não fiz cursinho, só que, assim, eu sempre fui aquele tipo de pessoa que eu ia pra aula pra focar na aula e aprender na aula. Eu não gostava de ficar estudando em casa. Então, assim, basicamente eu sabia as coisas que eu tinha aprendido no meu ensino médio e eu tava bem confiante, assim, nos meus resultados do ensino médio. Eu tinha notas altas e eu sentia que eu sabia os conteúdos. Então, claro que eu acho que eu não passaria, tipo, em medicina. A Ana Bia passou em medicina, tipo, uma nota super alta. Minha nota do Enem foi um pouco mais baixa, mas foi o suficiente. Eu passei em economia, na URGS, passei em direito também, que são áreas que eu faria aqui no Brasil, mas eu não foquei tanto assim, eu foquei mais nos Estados Unidos mesmo. Você já tinha o seu lastro, já confiou nele e focou lá fora. Isso aí. É que eu mais revisei mesmo, assim, eu fiz uma revisão boa antes do Enem, mas foi só isso mesmo. Aí fez o Enem. Você fez Enem. outras provas além do Enem? Sim, eu foquei muito, porque as escolas de Brasília acabam focando muito nos vestibulares específicos da UNB. De UNB. E aí eu fiz o Enem também, mas aí eu também fiz os vestibulares da UNB. Eu fiz E aí Enem, você passou? Vestibular URGS. Passei em medicina. E... Passou em medicina também, entendeu? Tranquilo. Mas pra pessoa que Na almeja... UNB. Para pessoa que almeja essa aprovação numa universidade da Ivy League, vamos botar mais do que Harvard, porque é a cereja do bolo, digamos assim, né? Vocês aconselham o quê? Foco,
Ou, como o índice de aprovação é muito baixo, é melhor tentar conciliar as duas coisas e fazer pelo menos um Enem e ir bem na prova? O que vocês diriam? Assim, eu acho que ao máximo tentar conciliar as coisas. E assim, é difícil, é um sacrifício. É um ano que vai ter que estudar muito, é um ano que vai ter que abdicar de algumas coisas. Mas assim, eu indicaria focar nas duas coisas e tentar equilibrar ao máximo, assim. Nem que tenha que outras áreas da vida deixar um pouco de lado, assim. Vocês namoraram durante esse ano? Eu namoro. Eu não, eu tive que deixar de lado. Espero que Essa Maria parte. Teresa siga seu exemplo. É. Viu? Chegar a hora dela. Mas a Mari falou aqui de sacrifícios e eu vi um podcast de vocês com o Flávio Augusto que ele falou uma frase que chamou muito minha atenção. Que ele falou assim, todo sucesso vem quando você gera um desequilíbrio na sua vida. Isso faz muito sentido, assim. Então, quando a gente pensa em qual área a gente vai focar, a gente vai ter que causar algum desequilíbrio. Então, a gente vai ter que abdicar de algumas coisas. Eu evitei, por exemplo, abdicar do esporte, mas eu tive que abdicar da minha vida social. A Mari, por exemplo, teve que abdicar do esporte. Eu fiz o... Então, eu acho que isso é uma coisa que, pra você ter um foco, tanto no Brasil quanto pra fora, você vai ter que virar essa chave, assim, sabe? Você vai ter que causar um desequilíbrio na sua vida, assim. Às vezes a gente acha que as vidas de sucesso, que as pessoas que alcançaram grandes coisas, conseguiram de uma maneira muito equilibrada, às vezes, ou fazendo de tudo, mas não. A gente tem que ter um foco. E, assim, pra quem quer passar numa Ivy League, eu já daria um conselho de ir um pouco sem, não fazer o que eu fiz, assim, focar 100% em ir pra fora e, assim, confiar que vai dar certo. E também, se não der certo, depois do terceiro ano, tira um ano pra estudar pra cá, pro Brasil e... Tem acho que gente dá como eu que focou aqui e não passou, teve que ir mais um ano, entendeu? Demorou quanto? pra Não, passar, na você lembra? verdade, no ano que eu me formei, eu fiz um intercâmbio, aí eu fiquei 6 meses Legal. fora. E aí, quando eu voltei, aí tava no meio do ano, daí eu fui trabalhar, trabalhei mais 6 meses, e aí comecei um cursinho. E aí eu fiz as provas no final do ano, não passei. E aí eu continuei, no meio do ano eu passei. Daí demorou um ano e meio, então, que eu passei. Tem mais o intercâmbio, né? Isso Mas é sabe que nos Estados Unidos o Gap Year, que foi o que tu fez, né? Que é um ano sabático, ele é muito valorizado lá. É algo bem Não, não comum. foi sabático, não. Fez intercâmbio. Eu fiz o intercâmbio. mas não foi. Porque foi pra aprender inglês. Foi pra né? aprender, aham. Sim, eles super valorizam, assim, os estudantes que optam Mas por eu ficar acho mais um legal, ano. eu também acho legal, porque, veja, vocês Eu são acho que é interessante, super jovens. O Bruno falou isso, né? Não que, eu não acredito, não tô desconfiando de vocês, mas é raro a gente começar a vida fazendo algo e terminar a vida fazendo a mesma coisa. A gente, tanto eu quanto o Bruno, os nossos amigos aqui, que a gente convive hoje em dia, que estão 30 a mais, todos eles já passaram por diversas carreiras. E fizeram isso muito bem, né? Às vezes performaram em todas as carreiras que fizeram e depois mudaram porque a gente gosta de mudança, né? O ser humano gosta de mudar Alguns, né? alguns, outros não. Tipo, É, meu irmão, outros não meu gostam. pai que viveu Não dá viveram pra a vida generalizar. toda né? fazendo as mesmas coisas. Mas, de todo jeito, é muito complexo com 17 anos, com 15 anos, você decidiu o que você vai fazer pro resto da vida. Sim. Então, talvez nesse período você, né, poxa, eu fiquei ali 1 ano e meio para poder decidi errado mesmo assim, entendeu?